Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, tá? Um vídeo voltando sobre análises de cinema, então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, né, indo direto ao ponto do vídeo, né, que tem que ter em base os 2 vídeos anteriores, ou 3 vídeos anteriores. No caso que eu falei sobre o que é cinema, eu falei sobre as funções dentro do processo de filmagem, agora eu vou adentrar em cada uma das funções, né? Pois bem, funções dentro de um processo de filmagem, eu falei de direção, eu falei de roteiro, eu falei de produção, né? Eu falei de fotografia, de montagem, eu falei de câmera, eu falei de pós-produção, e agora, né, especificamente vamos falar de direção. Direção é aquele responsável na criatividade estética do sentimento cinematográfico. Como assim? Ele é o que tem as decisões. Ele é o profissional responsável pela sua concepção criativa artística do audiovisual. Como assim, Murilo? Explique mais, adentre mais a esse tópico. Por um exemplo, eu vou citar Sam Raimi, aqui, que é o diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tobey e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, além de outros filmes mais antigos de terror, tá? Como Evil Dead, né? Sam Raimi ele tem uma característica muito peculiar dele, que seria ter um close muito profundo nos olhos dos personagens e ao mesmo tempo ter a câmera girando, que a característica principal dele é a câmera girando, um close muito forte e muito destacado nos olhos dos personagens, tá? Isso é uma concepção artística e única da obra cinematográfica e da concepção visual artística do Sam Raimi, tá? É único dele. Outro exemplo, Christopher Nolan, tá? O atual vencedor do Oscar de melhor diretor, ele tem em sua concepção cinematográfica efeitos muito práticos. Ele não usa tanto o CGI, tá? Esse é um dos pontos do Christopher Nolan, certo? Além do mais, cada um tem também uma concepção artística e visual de como fazer os filmes e de seus gêneros de filmes preferidos. Novamente cito aqui Sam Raimi, que um dos principais, né, gêneros do qual ele mais gosta de fazer é, sem dúvida nenhuma, terror, né? Ele gosta muito do gênero terror e ele tem um foco maior para isso, né? Então, tal qual que ele utilizou em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, características muito impactantes do terror dele como jump scares, tá? Detalhe. E a câmera girando também, dando uma referência clara ao que ele fazia na trilogia do Tobey. Ou seja, um diretor de cinema ele tem seus mais diversos aspectos artísticos para enfatizar o audiovisual e dar uma característica própria da visão do diretor sobre o audiovisual. Outro exemplo, só que de um aspecto um pouco mais negativo, eu falo aqui do Ridley Scott em Napoleão. Napoleão é aquele filme o qual eu não gostei de maneira alguma de Napoleão, mas que ele tem um toque do diretor Ridley Scott, que ele abordou muito mais sobre o relacionamento do Napoleão do que propriamente sobre o Napoleão. E isso é uma escolha do diretor e não propriamente de uma produção atrás, né? O diretor ele quis enfatizar na visão dele o relacionamento do Napoleão. Bom, isso é um exemplo claro negativo porque eu não gostei de maneira alguma desse enfoque, além de várias falhas em contextos históricos. Enfim, sobre isso que se faz, né, o diretor de cinema e sobre o que ele é responsável.
Retomando agora o meu vídeo sobre o que eu falo sobre o que é cinema, em que eu demonstro muito bem, assim, em uma análise de que cinema é propriamente um sentimento, certo? Se o cinema é propriamente um sentimento, cada diretor, quando faz um filme, né, ele tem o seu sentimento enfatizado em sua concepção artística do audiovisual. Ele quer repassar algo para os espectadores. Muitas das vezes os espectadores eles não vão ter esse sentimento que o diretor teve e vão adentrar rumo ao contrário do que o diretor quis. Exemplo disso é, há diretores que fazem o filme para eles mesmos e tem diretores que fazem filmes para os espectadores, né? A minha análise sobre isso é que ambos têm o seu charme, vamos dizer assim. Porém, muitas das vezes, em muitas das concepções, o que acaba predominando é o que o público está sentindo automaticamente assistindo o filme, né? E muitas das vezes os diretores, eles se adaptam a esse simbolismo, né? Não que isso seja, de maneira alguma, prejudicial, mas com uma limitação de potencial, eu diria que sim. Há uma limitação de potencial de liberdade criativa do próprio diretor quando ele se autodelimita a fazer para que tal público X goste, né? Então, é uma questão esteticamente, tecnicamente, muito limitadora dentro dos filmes que tem bastante presente hoje em dia. Exemplos. Eu de novo retomo Sam Raimi, tá? Um exemplo claríssimo que ele sofreu uma limitação, tá, brusca da Marvel com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em que ele queria fazer um filme muito mais com um aspecto do terror por conta da Feiticeira Escarlate e tudo mais, todas aquelas concepções que tinha sobre como seria o filme foram limitadas pela Marvel, né? Então, assim, liberdade criativa está sendo bastante limitada pelos estúdios de produção. Inclusive, isso poderia ser um tópico de um vídeo à parte, né? Limitações impostas na direção. É uma boa pauta, talvez eu inclua, né, nesses vídeos de análise de cinema. Porém, contudo, entretanto, todavia, a direção ela não somente se limita a aspectos do audiovisual em si. Como assim? Ele também, o diretor, é responsável por dirigir os atores. Ele é responsável por fazer com que cada ator tenha um enquadramento certo do personagem e da essência do personagem no audiovisual, né? Ele coordena, ele avalia e ele supervisiona, tá? Isso é muito importante destacar porque o diretor ele tem muito por essa questão de limitação e muito por questão de liberdade criativa, pelo sentido em que muitas das vezes há diretores rígidos no sentido em de que tem que estar na folha de papel. Outros são mais no sentido abertos à liberdade, em que fazem com que o ator entenda a característica, a essência do personagem e modifique, de certa forma, ou em algum aspecto, as suas falas. Há esses elementos, há esses tópicos dentro de uma direção. Muitas das vezes, né, nem sempre isso acontece, muitas das vezes os diretores eles entendem o trabalho de certo ator, de um ator X e tal, e colocam ele como o centro, né, o epicentro, e que a modificação vai ser com base no que o ator X entende sobre tal aspecto. Eu já vi muitas das vezes, e eu tenho um exemplo claríssimo aqui, que é o filme Adão Negro. Tá? Eu não sei se vocês já olharam aquele filme do The Rock.
aquele filme do The Rock, ele sofreu muita intervenção do próprio The Rock, porque ele se achava o diretor do filme e automaticamente modificou toda a essência do personagem ao longo do filme. Então, assim, é uma questão de inexpressividade que, ao mesmo tempo, tu limitando uma capacidade de liberdade e imposição, você está automaticamente estragando o seu próprio filme. Então, esses aspectos de direção, eles são muito importantes porque, numa concepção artística de cuidar de luminosidade, de cuidar de trejeitos de fotografia, de enquadramento de câmera, que automaticamente é o diretor que vai pensar criativamente sobre esses aspectos, é importante ressaltar também que tem um aspecto do ator, em que o diretor ele também supervisiona essa parte dos atores e da própria atuação deles, né? E como isso vai se enquadrar na essência da criatividade do diretor. Porque o diretor ele pensa, ele automaticamente tem uma ideia sobre aquilo, porém, contudo, entretanto, todavia, vem as características de rigidez e de liberdade e que pode ele sofrer intervenção no meio do caminho desses dilemas pessoais que ele mesmo tem, né? E garantir isso, que os atores passem o sentimento em que foi automaticamente trabalhado e que foi automaticamente pensado, é uma forma muito complicada e difícil de conter pelo simples fato de que pode e com certeza vai haver em algum momento na produção desse filme um conflito nos bastidores. Eu acho que todo conflito, quando se tem uma outra pessoa junto, há um conflito de ideias. E esses conflitos de ideias, automaticamente eles têm que ser postos em uma hierarquia. Ou seja, eu não estou dizendo que um diretor ele deve ser 100% rígido, porém, contudo, entretanto, todavia, ele tem que estar de fato relacionado e correlacionado ao que ele deve pensar artisticamente e visualmente. Falo isso tanto no sentido de atuação, falo tanto no sentido de roteiro, falo tanto no sentido de fotografia e automaticamente edição do filme. Por quê? Porque ele é a mente-chefe artística que pode comandar, de fato, todos esses elementos para repassar um sentimento. Repassando um sentimento, os espectadores podem entender ou não esse sentimento, porém eles vão ter algum sentimento, produzindo automaticamente cinema. E é essa questão que é um enfoque assim que tem muitos conflitos cinematográficos acontecendo tanto de bastidores quanto fora de bastidores, e automaticamente muito por conta de direções às vezes criativas, às vezes muito rígidas, que o filme não sai conforme o planejado, né? E por isso que o aspecto de direção dentro de um processo de filmagem é tão importante. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Vejo vocês, até a próxima.